Gorgeous Irene é uma coletânea de one-shots feitos por Hirohiko Araki alguns anos antes de JoJo's Bizarre Adventure existir. O primeiro one-shot dessa coletânea se chama Cool Shock BT, e ele conta a história de um garoto de 12 anos apelidado de BT, que é muito conhecido por fazer truques de mágica na escola. BT tem um amigo chamado Koichi, e na escola ele tem uma queda por uma garota de 15 anos chamada Fuyuko Nagakawa. A história começa de verdade quando eles avistam Fuyuko sendo levada em uma viatura. Ao segui-la, Koichi encontra seu tio, um detetive que depois de relutar um pouco, acaba revelando para ele o que aconteceu. Segundo ele, houve um assassinato de um repórter, e aquela garota era a principal suspeita. Na hora do interrogatório, inesperadamente ela confessa o crime, mas BT não fica convencido, e decide ele mesmo ir até a cena do crime investigar. Lá ele e Koichi acabam sem querer encontrando algo. Então quando o interrogador chega na sala, BT revela a ele que na verdade o assassino era ele mesmo, o interrogador, já que aquilo que eles encontraram eram fotos. Em uma dessas fotos mostrava o interrogador subornando um Yakuza, ou seja, era isso que o repórter estava investigando. Então mesmo a garota tendo apunhalado ele pelas costas com uma tesoura, o repórter ainda não havia morrido naquela hora. E é aí que o interrogador entra, porque quando ele chegou lá, a garota estava desmaiada, e ele se aproveitou disso para prensar a tesoura ainda mais fundo nas costas dele. E isso fica bem acentuado por conta dos arranhões no chão. Ao ouvir isso, o interrogador aponta sua pistola contra BT. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o garoto joga um elástico na cara do investigador e usa um truque de mágica para sumir do local. Entretanto, do lado de fora estava o tio de Koichi, ouvindo tudo que os dois estavam falando, e isso foi mais do que o suficiente para prender o homem em flagrante. No fim da história, a gente tem um twist bem curioso, onde uma das fotos tiradas pelo repórter mostrava Fuyuko roubando um relógio. Ao ver isso, Koichi ficou na dúvida se ela realmente tinha ido lá matar o cara ou não, mas ele decide não mostrar a foto pro BT, e é aí que o one-shot acaba. Uma coisa que eu preciso citar aqui é que Cool Shock BT, diferente de todos os outros one-shots que eu vou citar aqui, teve uma continuação. Então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Me digam aí se é do interesse de vocês ou não. Beleza, o segundo one-shot que eu vou citar aqui se chama Say Hello to Virginia. E ele se passa inteiramente dentro de uma nave espacial tripulada por um robô chamado Clyde e duas pessoas, Hiroshi Takemoto e o capitão Matt Jackson. O objetivo deles é transportar uma carga da Terra até uma estação em Vênus, o que leva 316 dias. Beleza, a viagem estava indo como planejado, até que de repente Hiroshi recebe uma transmissão desconhecida de uma nave próxima, e decide avisar o capitão, mas ele diz que não vai atender, então acaba sobrando para o Hiroshi recebê-lo. Assim que atende, Hiroshi se depara com um homem misterioso, que dentre outras coisas disse que plantou duas bombas na nave, a primeira explodiria em 30 segundos e a segunda em 1 hora. Por algum motivo a segunda bomba se chamava Virginia, e a sua localização era desconhecida. 30 segundos depois a primeira bomba de fato explode, então Hiroshi percebe que aquele cara não estava blefando. Depois disso, Hiroshi escaneia a nave inteira e descobre onde a outra bomba está. Mas ao chegar lá, o capitão adverte ele de duas coisas. A primeira é que essa bomba possui uma barreira invisível ao seu redor, e a segunda é que o vidro acima da bomba estava selado a vácuo, ou seja, explodiria se qualquer mínima quantidade de ar entrasse ali. Então o capitão teve um plano. Primeiro, tirar todo o oxigênio da sala onde a bomba estava localizada. Segundo, já que o Clyde não precisa de oxigênio para sobreviver, ele seria quem difusaria a bomba. Terceiro, Clyde iria passar as mãos dentro da barreira. Quarto, Bonnie, o computador, analisaria a bomba para ver como difusá-la. E o quinto e último passo seria levantar o vidro e cortar os cabos certos. Então o plano começa, Clyde corta o vidro com uma ferramenta especial e depois puxa sem encostar na barreira. Estava tudo indo bem, até que eles perceberam que um cano estava estourando por conta do selamento a vácuo. Então agora Clyde teria que cortar os fios restantes rapidamente antes que essa água espirrasse na bomba, o que no fim ele conseguiu fazer bem em cima da hora. Algum tempo depois o homem misterioso liga para Hiroshi mais uma vez, e diz a ele que só fez aquilo para privá-lo do tédio eterno que era essa viagem. Em seguida, o homem diz que estava dentro da nave, e que o encontraria em breve. E é aí que nos é revelado que o homem misterioso na verdade era o capitão, fazendo a famosa pegadinha do malandro. Bem, esse one-shot é bem aleatório, mas de certa forma já mostrava o interesse que o autor tinha em criar cenas de suspense em suas obras. O próximo one-shot se chama Poker Under Arms, e ele é basicamente um conto de um senhor muito rico e misterioso no período do Velho Oeste americano. Naquela cidade havia um pistoleiro muito perigoso chamado Peckinpah, tão perigoso que até hoje havia matado 27 pessoas e acumulado uma recompensa enorme por sua cabeça. Peckinpah é conhecido por ser um exímio jogador de poker, então ao chegar no bar ele já se mete em uma das mesas para jogar com a galera. Lá ele embaralha o deck de uma forma tão absurda que ele consegue tirar todas as cartas que quer. Porém, um dos jogadores não deixou barato não, e também fez uma técnica muito absurda que tirou também umas cartas muito pica. Depois de tamanho fodelance, os dois outros jogadores decidiram deixar a partida, e então o jogo de poker entre os dois fodões estava prestes a começar. Porém, como você já deve imaginar, esse outro cara não era alguém comum também. Ele se chamava Mike Harper, e ele era outro pistoleiro muito procurado com uma recompensa tão grande quanto a de Peckinpah. Beleza, aí eles começaram a jogar e Peckinpah começou a perder uma atrás da outra pra Mike. Até que de repente um bêbado aparece pedindo esmola a ele. Mas ao ver a situação complicada de Peckinpah, o bêbado comenta a respeito e no fim acaba com um copo de cerveja enfiado na boca.
Depois disso, Peckinpah teve uma ideia para deixar o jogo um pouco mais interessante. E ela era basicamente, além de apostar a grana, apostar as suas armas. Ou seja, o perdedor ali seria alvo fácil para qualquer um que estivesse no bar. Mike foi bem relutante no começo, mas acabou aceitando. No fim das contas, Peckinpah de alguma forma roubou e conseguiu uma combinação chamada Four of a Kind in Queens. O problema é que o Mike também tinha roubado e tinha as mesmas cartas. Então os dois sacaram suas armas um contra o outro, porém no meio desse fuzuê o bêbado aparece de repente com um coquetel molotov, ataca e mata os dois de uma vez. Assim, inesperadamente revelando pra gente a origem daquele velho rico do começo da história. Esse mangá é até que bem interessante, e ele mostra o interesse que o autor tinha em abordar partidas de pôquer em um setting de Velho Oeste. O pôquer, pra quem não lembra, ele foi abordado na parte 3 naquela luta contra o Darby, e a parte 7 se passa no Velho Oeste. O que me faz pensar que talvez possa existir uma parte de Jojo que se passa no espaço, como no one-shot anterior. Quem sabe um dia. E por fim, Gorgeous Irene, one-shot que dá nome à coletânea. A história começa com um cara sendo torturado na mansão de uma mulher gigante muito bizarra chamada Roba. E sim, ela tinha uma plantação de gatos por algum motivo. O cara que ela estava torturando era o contratante de um assassino que foi enviado para dar cabo a ela. Depois de muito apanhar, ele resolveu contar essa história. A assassina em questão era uma garotinha muito meiga chamada Irene. E o contratante era o filho de um estilista que trabalhava para Roba, mas que foi morto por ela. Roba pertence a uma gangue que dominou a cidade e transformou ela num lugar extremamente violento. Depois do contratante fazer seu pedido a Irene, ela pede a ele uma promessa de amizade. Então o mordomo explica que dinheiro não era problema para ela. Mas se Irene pudesse ser um amigo leal, isso seria um pagamento equivalente. Ele aceita a condição, então a gente volta pro presente da história, onde Roba estava prestes a cortar o contratante utilizando sua serra elétrica. Num momento de desespero, ele revela a ela que os poderes de Irene eram advindos de sua maquiagem. Então a velhinha, que estava ali observando o tempo inteiro, limpa o seu rosto e se revela como Irene. Em seguida, ela utiliza sua maquiagem de batalha, o que faz com que seu corpo se desenvolva, tornando-a uma mulher extremamente sedutora. Os capangas então atiram nela, mas Irene para todas aquelas balas com a mão. E em seguida lança suas unhas postiças, matando todos os capangas próximos e ferindo o nariz de Roba. Após ser ferida, ela fica putaça e vai pra cima de Irene, mas é aí que ela usa sua dança da morte para desviar de todos os ataques da adversária. No fim, Irene segura a serra com as duas mãos. Porém, Roba tinha uma carta na manga, um chiclete que consegue se solidificar formando uma lâmina. Mas como já era de se imaginar, Irene desvia com o estilo do golpe mortal. Mas Irene não parou por aí, já que seu estilo mortal também permite que ela controle o corpo de quem sente o seu perfume. E é então que ela finaliza Roba usando a sua maquiagem de execução, fazendo com que ela se corte ao meio com sua própria serra elétrica. Após isso, Irene salva o homem, mas fica muito chateado por ele ter entregado seu segredo. Algum tempo depois, o mordomo aparece lutando contra uma mulher que possui uma tatuagem que se movia, e em seguida acaba morto por ela. O jeito que ele encontrou para avisar Irene sobre isso foi enviando um esquilo treinado. Nesse meio tempo, muita merda aconteceu, e o pai de Irene acabou morrendo também, fazendo com que ela, por consequência, ficasse sozinha vagando pela cidade. Na rua, um bandido avistou Irene e pensou que ela era um alvo fácil, então foi lá e roubou sua bolsa. Ela não tinha dinheiro nenhum ali, apenas maquiagem, o que deixou o ladrão bem puto. Porém, aquela garota lhe dava uma sensação muito estranha, e quando ele tentou esfaqueá-la, ela segurou a arma como se não fosse nada. E como se já não bastasse, ela de repente lhe dá um abraço, o que deixa tudo ainda mais confuso. De repente, 3 bandidos aparecem e revelam pra nós o nome do outro ladrão, no caso, Michael. O problema é que esses 3 queriam treta, e quando Michael percebeu isso, deu um soco em um deles e fugiu com Irene até uma lanchonete. Lá eles encontraram um homem de tapa-olho que queria enrolar a garota para conseguir alguma coisa. Michael logo percebeu também e deu uma cotovelada na boca dele para ficar mais esperto. Eles então saem de lá e decidem pegar um metrô. Porém, o homem que estava vendendo os tickets engana Irene e lhe dá um papel aleatório. Michael foi lá tirar satisfação com ele, porém levou um baita socão na cara e acabou desistindo. Michael já tava puto, porque qualquer pessoa que passava na rua acabava enganando Irene de alguma forma. Então ele desistiu de ficar com ela e pediu para ela ir para casa. Porém, ela explicou que ela não podia fazer isso porque sua família inteira havia morrido. O que fez com que Michael decidisse ajudá-la por enquanto. E depois de tudo isso, eles decidiram ir para um hotel e descansar um pouco. O homem do tapa-olho então manda a mulher tatuada atrás de Irene, e então uma luta mortal se inicia. Irene defende o primeiro golpe, porém das tatuagens surge um terceiro braço que apunhala Irene em cheio. Mas ela não tá nem aí, porque anteriormente ela havia plantado minas terrestres na sala do... Puta merda. Mas ela não tá nem aí, porque anteriormente ela havia plantado minas terrestres no chão da sala, o que destruiu uma perna e um braço da assassina. Então a mulher fica muito puta e resolve mudar a sua tatuagem. Agora a tatuagem era um enxame de formigas assassinas que devoram a pele e caminham até o cérebro do alvo. Irene é atingida, mas antes que um estrago maior pudesse acontecer, ela usa sua maquiagem assassina mais uma vez, assim se livrando das formigas enquanto seu corpo crescia e se curava. Ela então suja o canto da boca da adversária com um batom e faz com que ela fique imobilizada. Assim, as formigas que ela mesma soltou entrariam pela boca e terminariam o serviço. Depois disso, Irene se desculpa por ter mentido para Michael, lhe dá um beijo e vai embora. No fim, a gente descobre que Michael se tornou um músico e fez uma música inspirada em Irene. Irene nunca mais foi vista e aquele cara do tapa-olho cometeu suicídio.
Mano, o que eu digo disso aqui, cara? É praticamente Jojo escrito esse negócio de tão bizarro. E até o traço é parecido se vocês pararem pra ver. Muitas ideias que ele teve aqui possivelmente foram retrabalhadas em Jojo também. Como no caso do Stray Cat, o stand Cinderella, o setting em Nova York da parte 2, os designs de alguns personagens, como vocês podem ver aqui, e por aí vai. Dá até pra dizer que Gorgeous Irene é um JoJo's Bizarre Adventure 0, de tão próximo que os dois são em termos de moral, e dentre eles foi de longe o que mais me surpreendeu. Além desses one-shots, existe mais um chamado Outlaw Man, que não consegui encontrar pra ler, então eu vou ficar devendo pra vocês. E além do mangá de BT que eu falei anteriormente, o Araki fez um outro mangá chamado Bao. Então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso também. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E falou, galera!